Hoje é um dia especial para você, para mim, que extraordinário estarmos juntos e vamos para nosso estudo de hoje, começando algo maravilhoso, algo especial, que é o estudo de 3 livros da Bíblia. Vamos começar por Gálatas, 6 capítulos, depois vamos para Efésios, 6 capítulos e depois para Filemão, 1 capítulo da Bíblia. Extraordinário vai ser esse momento. E como vocês veem, a pandemia não nos impede. A gente sente falta de você aqui presencialmente, mas você está em casa, acomodado. E a vida cristã não para, a palavra de Deus não está em lockdown. E graças a Deus que nós já temos o anúncio das autoridades aqui da nossa cidade, do nosso estado, que a partir de terça-feira, 0 hora, a gente volta a poder nos encontrar aqui com metade da capacidade do templo. Então, domingo, eu já estou imaginando vê-lo aqui, e domingo será a ceia do Senhor. Vai ser extraordinário a gente estudar a palavra do Senhor. Como todo mundo sabe, a gente aqui no nosso templo central antecipa um domingo para servir também de treinamento, de experiência para todos os milhares de professores e de ensinadores de estudantes da Bíblia no Brasil. O antigo culto ou encontro de treinamento de professores, nós substituímos nessa pandemia para ser valendo, de modo que até as emoções você pode copiar para com você. Vamos então abrir nossa Bíblia. Eu espero que tenha quem esteja pronto para ler e me apoiar aqui no capítulo 1 do livro de Gálatas. Já vamos logo o primeiro capítulo para valer, e temos 24 versículos da Bíblia. Vamos juntos, vai ser muito bom. O livro de Gálatas, os capítulos são sempre capítulos com 20, 25 versículos, que é exatamente nossa margem de limite para a gente poder ler. Vamos lá então. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Graças a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A quem seja a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque ouvistes que, qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira, perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve,
nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti, voltei outra vez para Damasco. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão de Jesus. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Vamos ler juntos, verso 23 e verso 24. Vamos lá. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Tome assento, os que estão em pé, os que estão aqui, e lembremos, mais uma vez, várias igrejas e editoras pararam, interromperam os seus estudos na Bíblia, exatamente por imaginar que, não estando presencialmente, não haveria como fazê-lo. E nós aqui estamos procurando descobrir sempre o que se faz em qualquer circunstância para não haver nenhuma interrupção nos trabalhos da igreja. Nós concluímos o nosso estudo de Josué, no capítulo 24. E agora nós estamos estudando o livro de Gálatas, Efésios e Filemon. Vamos iniciar 13 lições, tá? Para aqueles que querem e que puderem, e agora na volta não deixe de ter, o primeiro instrumento é a Bíblia. A Bíblia que a gente lê, a Bíblia que a gente estuda. O segundo instrumento nosso, o segundo material nosso é a revista de escola dominical. Olha só, tem para professor, tem para aluno, tem para adolescentes, jovens e adultos, e tem também para nossas células familiares, nosso culto nas casas. Então, todos devem ter. Qual é o valor? Primeiro, indispensável a Bíblia. Aqui serve de guia de estudo, serve de auxílio didático, nos ajuda a estudar de modo mais prático e sistemático aquilo que está na Bíblia Sagrada. Então, por favor, você já pode procurar na sua igreja, em qualquer lugar, para que você tenha esse instrumento maravilhoso. Que nós começamos hoje a estudar o livro de Gálatas, são 6 capítulos. O livro de Efésios, já falei, 6, e de Filemon, 13. Nós teremos 13 domingos, quer dizer, já sabemos que vamos ler um capítulo por domingo. Os capítulos são menores, dá para ler todo. São entre 20 e 25 versículos, vai ser extraordinário. Se você quiser perguntar para mim, pastor, o livro de Gálatas, eu consigo ler ele todo? Se você quiser, em 30 minutos você senta e você faz a leitura do livro todo de Gálatas ou o livro todo de Efésios. Claro que não parando, querendo interpretar, mas 30 minutos você faz. Se você perguntar para mim assim, pastor, e o que é que eu faço para aproveitar e escrever o livro de Gálatas e escrever o livro de Efésios? Deixa eu lhe dizer, 5 horas são suficientes para você escrever todo o livro de Gálatas. Se você dividir isso na semana, dá em torno de 1 hora por dia. Se você dividir isso em 2 meses, que é o tempo que nós vamos gastar para estudar, você vai precisar escrever 3 versículos só por dia. E quando terminar nosso tempo de estudo, você terá escrito para você, com sua mão, em sua casa, o livro de Gálatas, o livro de Efésios e o livro de Filemon. Você pensa que a gente só pode comer feijoada pesada e tudo de uma vez? Você nem consegue comer e finda não comendo gostosamente o sabor da palavra de Deus. Vá devagarzinho e chegue lá, que vai ser muito bom. Vamos lá então, tome aí sua Bíblia,
os que já têm a revista, vamos dar uma olhadinha. É isso que nós vamos estudar, Gálatas, Efésios, Filemão. Para você ter um gostinho em sua casa, não sei se dá para aumentar ou não, se der, pode colocar. Olhem só, hoje vamos falar de Gálatas 1, Paulo e a inconstância dos Gálatas. No próximo domingo vamos falar de Gálatas 2, o evangelho da incircuncisão. E assim sucessivamente, até concluir todo o livro de Gálatas e começar Efésios, aqui no 7º domingo, e no último domingo, Filemão. Você pode adquirir as revistas ou ir nas nossas mídias todas, e você, então, vai ter uma noção melhor. Para aqueles que já têm a revista em si, essa é a página que nós vamos estudar hoje. Pode colocar para mim, por favor, ó, na sua revista, colorido, bem explicado, olha, tudo direitinho, já está, página de número 5, tá bom? Se você não tem ainda, não se desespere, ao longo da semana mande buscar pelo telefone, entrega também pelo iBíblia ou pelo motoboy, tudo como você faz para pegar outras coisas, pode mandar pegar aqui também. E na igreja, no templo, quando você tiver, tá legal? Então essa é a página de rosto que nós vamos estudar como está impresso na nossa revista, tá legal? Vamos então ao esboço, por favor. O esboço simplificado, como nós sempre fazemos, para facilitar, é esse que está aqui. Todos os elementos são colocados aqui, e nós então estudamos o livro de Gálatas, capítulo 1, e escolhemos para esse capítulo um título. E o título que escolhemos é Paulo e a inconstância dos Gálatas, tá bom? É isso que nós vamos ver. Paulo e a inconstância dos Gálatas. Você pode até escolher outro título, dar outro título, é com você. Esse parece ser. E desse capítulo todo, do capítulo 1, nós escolhemos o verso 8, como sendo uma boa síntese, o texto de ouro, o texto-chave. Você pode ler comigo, vamos lá. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anátema. Gálatas 1 e 8. Por aí você já vê que o tom desse capítulo não é um tom mais amistoso possível. Paulo estava agitado, incomodado com alguma coisa que estava acontecendo. Não é normal. Todas as demais cartas de Paulo, geralmente o capítulo 1 é leve, é muito introdutório. Nesta aqui ele foi direto ao ponto, direto ao assunto, tratamento de emergência, de urgência. Nós vamos descobrir nosso estudo, tá legal? E o que nós vamos levar de prático ao final de tudo isso é, o fundamento da fé cristã é única e exclusivamente a morte vicária e a ressurreição do Filho de Deus. Não se impressione muito com vicária, é só pegar, hoje em dia, coloca em cima da palavra que já vem a definição, e a palavra vicária quer dizer a morte em meu lugar, substituindo alguém. Alguém tomou o lugar do outro, substituiu o outro. A morte de Cristo não foi pelos seus pecados, e nem ele teve para morrer, e nem para que se cumprisse nele o salário do pecado e a morte. Mas ele morreu em meu lugar, em teu lugar, por isso que nós chamamos morte substitutiva ou morte em meu lugar, em lugar de outra pessoa. E para a gente discorrer de modo sistemático, fácil, nós temos a proposta de 3 tópicos. Primeiro tópico, saudação apostólica, ó, verso 1 ao verso 5. Segundo, inconstância dos Gálatas, verso 9, 6 ao verso 9. Ó. E Paulo, prova viva, uma prova viva, a prova viva do 10 ao 24. Todos os versos, portanto, estão aqui estudados e estão classificados, estão arrumados sobre alguns títulos práticos para você sair de hoje dessa leitura e dizer assim, estudei o capítulo 1 e os primeiros versos são saudações de Paulo, o segundo segmento de versos foi
a inconstância, o incômodo que Paulo teve, porque os crentes da Galácia estavam muito superficiais, estavam muito indo na onda de histórias diferenciadas, e por fim, Paulo mostra a sua vida e a sua história como uma prova viva de que o Evangelho de Cristo Jesus independe de regras judaicas. Mais uma vez, não precisa de ser ajudado por nada e por ninguém, não há necessidade. Jesus, sua morte na cruz, é suficiente para que aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Não precisa somar com outra religião, não precisa somar com obras da carne, não precisa somar com os ritos judaicos que nós já falamos aqui tantas vezes, principalmente guarda do sábado, principalmente circuncisão e principalmente não poder comer comidas que foram criadas para que nós pudéssemos nos alimentar dela. E principalmente de atribuir a obras, guarda do sábado, comidas e circuncisão, poder para salvar pessoas ou para ajudar a salvar, porque por obras ninguém pode ser salvo. A salvação é de graça e pela fé. E se você perguntar para mim, por que isso? Porque Deus decidiu assim. Para Deus não é quem tem dinheiro, senão o pobre não seria. Para Deus não é quem pode fazer coisas, senão quem não pode não teria acesso à salvação. Para Deus não é beleza, para Deus não é influência, para Deus não é raça, para Deus não é país, para Deus não é cultura, porque as pessoas seriam consideradas desiguais e elas poderiam bater no peito e dizer assim, eu fui perdoado e sou salva pelos meus méritos. Deus, então, escolheu uma coisa que revolucionou. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele disse, vai ser pela graça e pela fé. O que é graça e o que é fé? Fé é quem crê. Não, sem dinheiro dá para crer. Doente dá para crer. Nascido em qualquer lugar dá para crer. Na cidade ou lá no interior, a fé é acessível a todos. E a graça? Qual é a graça? Todos os que sabem que são pecadores e não têm méritos próprios. Sabem que não podem fazer nada para melhorar a si mesmos. Exatamente para esses. Eu me dobro, eu olho para eles e eu lanço para eles a minha graça. A minha graça é, se você quer, é um presente meu, eu lhe dou, independe de você ter contrapartida, portanto é para todos vocês. Esse é o segmento todo do nosso estudo que vai para frente. Se tiver alguém que pode me ajudar, vamos ao primeiro ponto. Saudação apostólica. Paulo, o apóstolo de Jesus. Verso 1. Quem pode ler? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo começa a saudação. Dessa vez interessante que geralmente ele diz, eu Paulo, apóstolo de Cristo, aqui ele vai logo dizendo, apóstolo não pela vontade de homens. Por quê? Qual era o problema que estava acontecendo na igreja da Galácia? E agora para você entender bem, a gente tem estudado aqui Atos, estudamos tantos livros da Bíblia, você já conhece muita coisa. Vamos dar uma conhecida. Carta de Paulo aos Gálatas. Coloca para mim o mapa da viagem missionária de Paulo. Para onde é que Paulo escreveu esta carta? Por favor, coloca aqui para mim, para você andar comigo bem. Olha só. Isso aqui é Galácia, ó. E quem vivia aqui, ou nascia aqui, o nome era Gálatas. Como paraense. Quem vivia ali era a região da Galácia. Isso aqui a Ásia é menor e aqui tinha uma região da Galácia, tá bem? Olha aqui as cidades. Você já estudou comigo. Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Essas igrejas foram igrejas que fizeram parte da primeira viagem missionária de Paulo. E ele terminou a viagem missionária. Quando ele terminou, gastou, claro, um tempo,
ele começou a receber notícia de que estes irmãos estavam sendo perturbados por judaizantes, por judeus israelitas incomodados com a salvação pela graça de Deus para todos os gentios, e foram para lá dizendo: vocês estão sendo enganados. Esse evangelhozinho aí de vocês é de segunda classe. Vocês têm, para receber a graça de Deus, vocês têm que primeiro se tornar judeus. Senão ninguém chega ao céu se não for judeu. E para ser judeu, vocês já sabem o que é. Começa com ritos. E o primeiro é circuncisão. E o segundo é não pode comer tantas e tantas comidas. E o terceiro tem que guardar o sábado. E daí para frente, milhares de leis. Paulo, dos judeus, era o judeu mais proeminente. Era o que mais conhecia de lei judaica. Ele era judeu, professor, o mais destacado, tinha sido criado aos pés de Gamaliel, um doutor em judaísmo. Portanto, ele dizia até que ele era o principal. E ele não aceitava isso. E ele escreveu a carta às igrejas da Galácia aqui, exatamente para contestar a mentira daqueles que diziam que o outro evangelho era um evangelho que tinha que passar pelo judaísmo, senão não existiria. Era um evangelho exclusivo para os judeus e que aceitava como subproduto, como quase que lixo, os gentios. Paulo disse negativo, não tem nada disso e eu vou explicar para vocês. Tá? Então, essa aqui é a região específica da Galácia. Deixa eu mostrar para vocês um outro mapa também, para vocês se situarem muito bom. Coloque, por favor, o mapa que está na nossa revista. Agora esse eu trouxe lá de Atos, mas vocês têm em casa. Esse aqui está na nossa revista, na capa dela. Olha aqui esse mapa. Esse mapa ele é muito precioso, tá? Ninguém despreze ele. Porque geralmente, quando a gente fala em Paulo, a gente fala, Paulo se converteu, e a gente depois já vai. Primeira viagem missionária de Paulo, segunda viagem missionária de Paulo, terceira viagem missionária de Paulo, viagem de Paulo a Roma e morte de Paulo. E isso a gente estuda no livro de Atos. Aqui no livro de Gálatas, prestem bem atenção, porque no primeiro capítulo e no segundo capítulo, é o único lugar na Bíblia onde a gente encontra informações sobre o que aconteceu entre conversão de Paulo e a primeira viagem missionária. Foram 14 anos, desde ele convertido até a primeira viagem missionária. O que aconteceu com a vida dele? Só aqui é que Paulo abre o jogo. Paulo vai dizendo tudo. E esse mapa ajuda você a entender isso. É precioso. Capítulo 1 e 2 você vai ver. Vamos lá, só para você se prevenir. Olha só, Paulo estava em Jerusalém, prendendo, matando junto com os outros todos os cristãos. Paulo pede uma carta das autoridades judiciais, porque ele era autoridade, ele pertencia ao Senado, ele era um saduceu. E ele pede uma carta policial para sair daqui, em Jerusalém, e ele soube que em Damasco estava a igreja crescendo, o evangelho crescendo. Ele foi, foi para Damasco, na estrada de Damasco, para onde Paulo viajava, em busca daqueles crentes que a Jesus louvavam. Eis que de repente uma luz do céu charou, uma voz que lhe dizia: eu sou Jesus, que te quero bem. Paulo, Paulo, assim diz o Senhor, porque tu me persegues, quero dar-te o meu amor. Paulo caiu e logo respondeu, atônito: e quem és tu, Senhor? Tá? Isso aí é só para quem foi perseguido. Ele veio para cá, para Damasco. Em Damasco, ao invés de ele prender, ele se converteu,
ficou pregando o evangelho, e aí todas as autoridades judeu começaram a perseguir ele e quiseram prendê-lo. Ele ficou em Damasco, atenção para isso. Até aqui a Bíblia diz, na estrada de Damasco. Depois, Atos não diz mais. Aqui, em Gálatas, Paulo vai dizer que daqui de Damasco ele veio para o deserto da Arábia, olha aqui, 3, ficou no deserto da Arábia, voltou para Damasco, você vai ver aqui, depois de Damasco ele veio a Jerusalém, você vai ver aqui, avistar-se, hoje nós vamos falar sobre isso, avistar-se com Pedro e Tiago, em Jerusalém, passaram a perseguir ele também e querer prender e matá-lo. E aí os apóstolos recomendaram ele a ir embora. Ele saiu de Jerusalém, passou por Cesareia e foi, olha para onde, ó? Tarsus. Tarsus o que é? Cidade onde ele nasceu, onde ele era conhecido, onde ele era o nome mais importante, ele era a figura mais brilhante da cidade dele. Ele disse, vou para lá e vou divulgar a fé que eu tenho. Em Tarsus, ele fez isso também, mas ele foi altamente perseguido. Por onde ele passava, o que ele fazia, passou agora a sofrer. E lá de Tarso, tá bom? Lá de Tarsus, estando em Tarsus, Barnabé lembrou de Paulo e foi convidar para vir trabalhar, cuidar da igreja em Antioquia. E aqui é que vai acontecer a primeira viagem missionária a partir do capítulo 11 de Atos. A partir daí, toda essa história aqui, ela não é contada em nenhum outro lugar da Bíblia. E aqui é que nós vemos. E ela demorou em torno de 14 anos da vida de Paulo, por isso que esse mapa ele é um mapa importante. Eu mandei para vocês também uma pequena tabela, para você dar uma olhada comigo, só para você, essa tabela nossa, tudo que eu mostrei aqui está nas revistas, veja como é interessante. Aquela que eu mostrei antes é em Atos. Essa aqui é em síntese do Novo Testamento. Olha aqui, ó, classificação dos livros do Novo Testamento. Existe essa tabela. Essa tabela classifica quais os livros do Novo Testamento pelos autores, ó. Mateus foi Mateus, pelos autores, não interessa a gente agora. Ela classifica o livro do Novo Testamento pela ordem bíblica ou canônica, como está na Bíblia. Classifica os livros do Novo Testamento pelo conteúdo, o que é histórico, o que é doutrinário, o que é profético. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é essa última. Classifica o livro do Novo Testamento pela ordem cronológica em que eles foram escritos. Cronológica. E aqui é uma informação muito importante para estudiosos da Bíblia. O livro de Gálatas é tido como sendo o primeiro livro do Novo Testamento ou o segundo. A primeira literatura, antes de Mateus, antes de Marcos, antes de todo, este livro foi escrito para a gente entender um pouco o que é que existe em Gálatas. Gálatas, olha aqui, está colocado como segundo. Primeiro Tiago, depois Gálatas, depois foi Tessalonicenses, e aí que vai os outros todos, a ordem de escritura. Queria chamar a atenção de vocês, pode tirar, volte de novo lá para o esboço, principalmente para a importância desse livro como sendo um primeiro, ou um dos primeiros livros escritos. Talvez assim você vá sentir a sensação que Paulo sentiu quando ele precisou dizer algumas coisas, porque naquela época não existia a Bíblia, assim como nós temos. Naquela época não existiam os livros para a gente ler. Naquela época o Evangelho era pregado verbalmente e pelo exemplo da pessoa. Não tinha como dizer assim, está aqui no Novo Testamento. O Novo Testamento começou por aí. Voltamos então aonde estávamos. Verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Gálatas 1. O que os líderes judeus, sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas, estavam perturbando a igreja na Galácia, dizendo, escutem, Paulo não é apóstolo.
Apóstolos são os 12, que Jesus escolheu, e Paulo nem era crente. Ele foi alcançado 5 anos depois que Jesus foi para o céu. Como é que vocês vão acreditar num cara desse? Vocês não podem acreditar. Os verdadeiros apóstolos estão lá em Jerusalém. E nós, judeus, crentes de Jerusalém, é que somos autorizados a ensinar a verdade sobre o Evangelho. Este aí, não. Já viram essa história, não já? Ah, ele é novo convertido. Não pode não. Por que eu não posso, que eu sou velho? Ah, ele não é pastor. Vocês já viram? E Jesus obedece muito essas besteiras, né? Jesus obedece muito. Obedece muito. Nada disso. Então ele disse, Paulo, apóstolo, olha só, não por intermédio de homem, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. Se alguém de vocês tem dúvida se ele é ou não é apóstolo, a gente pode conversar depois. Não se prende muito ao nosso tema aqui, mas deixa eu dar só uns sinaizinhos para ti, tá ok? Uns pequenos sinais para você. Quando Paulo diz que por Jesus Cristo, quem foi que apareceu a ele no caminho de Damasco? Foi o próprio Jesus. A quem ele se rendeu sem suportar com todo o seu poder e o séquito de soldados que ele levava, ele caiu por terra. A Jesus. Ele perguntou, vem cá, que autoridade você tem? Me mostra a tua identidade. Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele disse, quem és tu para que eu te sirva? Então, próprio Jesus foi que apareceu a ele, foi quem o chamou. E apostolado não é protocolo. Apostolado não é carteirinha, apostolado é chamado, e chamado de Deus. Nós vamos estudar lá em Efésios, no capítulo 4, sobre dons ministeriais. E lá diz que a Bíblia que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, evangelistas e pastores e mestres. Nós vamos estudar um pouquinho. E lá está dito que existem apóstolos escolhidos por Deus. Deus escolheu. Qual foi o apóstolo que Deus escolheu? Jesus, porque apóstolo quer dizer enviado. Jesus é enviado, mandado com autoridade. Deus escolheu Jesus e mandou. Ele é um apóstolo. Existem apóstolos escolhidos por Jesus. Quem são? Os 12 que estão relatados. 12 apóstolos. De todos os discípulos, que eram muitos, ele escolheu 12 e chamou-os de apóstolos. De apóstolos. Mas teve um deles que se perdeu no caminho, e o nome dele era Judas. E quando Jesus disse para a sua igreja que fosse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder, ele não mandou a igreja ir tratar de assuntos nenhum. Pedro levantou e disse, olha, está faltando um que morreu, vamos escolher o 12º aqui. E resolveram escolher, lançaram sorte entre 2 e colocaram Matias como 12º. Jesus apareceu a Paulo e ele diz, e todos nós reconhecemos, que ele escolheu a ele diretamente para, assim como escolheu aqueles quando ele estava aqui em vida, escolheu este agora aparecendo a ele. Então ele tem credenciais imensas. E de todos, qual o apóstolo que mais se destacou? Para não duvidar de ninguém, Paulo foi de todos aquele que se destacou. Então ele começa dizendo, para os que dizem que eu sou um apóstolozinho genérico, de segunda classe, que não tem nada, eu quero dizer para vocês que o que eu digo e eu falo, eu recebi também diretamente do Senhor para vocês. Não há diferença. Se quiserem comparar, eu não quero me comparar, mas se quiser comparar, eu tenho as credenciais. Paulo, o apóstolo de Jesus. Então existem os apóstolos chamados por Jesus, quando em vida, e o apóstolo chamado por Jesus fora de vida. Apóstolo, como ele diz, chamado fora de tempo, o menor de todos, mas foi chamado. Foi chamado. Ok? Vamos então, irmãos e companheiros, verso 2, por favor.
todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Já vimos o que é Galácia, Antioquia da Psídia, Perge, e Paulo diz que essa carta, ela está sendo escrita, mas ela não está sendo escrita só. Ele tem uma porção de companheiros que mandam saudação para a igreja na Galácia. Isso é muito bom a gente dar uma observada aqui, irmãos e companheiros, porque há pessoas que pensam que fazer a obra de Deus é um trabalho solitário, de um homem ou de uma mulher sozinho. Há pessoas que, quando estão fazendo a obra de Deus, eles espalham mais do que juntam. Eles não sabem trabalhar em equipe, não sabem juntar companheiros. Eles acham que a missão é pequena, que eles sozinhos cumprem a missão, quando, na verdade, o papel de um apóstolo e de um líder é juntar companheiros, juntar companheiras, juntar irmãos, juntar pessoas, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Por exemplo, veio a pandemia. Pastores que tinham idade muito alta e que não costumavam dar oportunidade para gerações mais novas, ou ficaram à frente da igreja, pegaram o Covid, sofreram muito e alguns morreram, ou a igreja parou, não tinha quem continuasse. Quando a pandemia veio aqui, os irmãos daqui da igreja, no ministério, disseram: pastor, o senhor não pode ter problema, porque nós queremos o seu bem e queremos que a igreja esteja em paz e não fique pensando, morre ou não morre, está ou não está entubado, para não permitir exatamente que pessoas se aproveitem da igreja, dizendo outras coisas. Cuidado com sua saúde e sua referência. Eu sou meio desaforado, eu quis ficar, mas eu digo, sabe de uma coisa? Não. E aí, o meu filho, minha família disse: o senhor não pode, pai, isso é de risco. Eu temei um pouco, mas fiquei. A igreja foi tão bem, ou melhor, do que se eu tivesse aqui. Apareceram mais líderes, as novas gerações foram para frente, a orquestra não parou de tocar, tinha tempo que ela estava menor, só com o mais jovem, está crescendo, cresceu de novo, agora diminuiu um pouco. Os corais se multiplicaram, porque tem que fazer 4 cultos, 5 cultos, apareceu mais grupo de louvor, e graças a Deus que eu já estou só ali complementando coisas e inspirando pessoas, porque o trabalho de Deus é feito por equipe, por muita gente. Não tem negócio de exclusivismo, não tem negócio de estrelão, não tem negócio de eu mando, não tem negócio dos outros não podem, nada disso, nada disso. E se é verdade que o trabalho é feito por muitas pessoas, é verdade também que o líder, ele tem que ser grato às pessoas que fazem o trabalho. Tem líder que não deixa ninguém fazer e que não tem um agradecimento a dar, porque tem medo de perder o foco, só ele é que é o importante e tal. Eu estou com saudade, por exemplo, de uma coisa. A orquestra completou 85 anos. O coral vai completar 95 anos. Não sei se vocês sabem, mas nós conversamos que, se Deus quiser, no mês de outubro, quando o coral fizer 95 e a orquestra já está com 85, que, se Deus quiser, nós vamos ter a maior apresentação para Deus, o maior culto musical que a gente conhece na história. Vamos festejar os 85 anos da orquestra, 95 do coral, no centenário centro de convenções. Só que não vai ter lugar para ninguém que não toque e que não cante em coral. Ali, 20 mil, 5 mil, seja o que for, já estou imaginando, 1.000 instrumentistas, 4.000 coristas, de todas as gerações que passaram. Só não vamos trazer de volta do céu, porque esse poder não nos é dado. E o Brasil e o mundo todo vai ver o som dos instrumentistas que já passaram, que já estão mais idosos, que hoje não estão nas orquestras. E eu fico delirando. Toda vez que tem aniversário da orquestra, tem aniversário do coral, que eu venho, o pessoal quer que eu pregue, eu não prego, eu canto. Eu peço para eles cantarem. Por quê? Porque são importantes. Eu tenho 60 anos, eles têm 85. Eu tenho 63 anos, eles têm 95. Eles nasceram com essa igreja. Um é o lugar da orquestra, outro é o lugar do coral, o outro lugar. Quem é chamado por Deus
não tem quem lhe tire do lugar, não tem concorrente, não existe isso. Não existe isso. Existe só uma força. Aos companheiros, irmãos, muito obrigado. Graça e paz da parte de Deus, você já conhece. Nós nos utilizamos da saudação à paz do Senhor mais do que qualquer outra coisa. Outras igrejas, irmãos, gostam de dizer a paz e a graça. Na verdade, o que nós estamos dizendo é, seja cheio da paz de Deus. Seja cheio da graça de Deus. E aqui Paulo queria falar sobre a graça. Exatamente o que nós dissemos. E a palavra-chave dessa epístola é graça. E ele disse, graça e paz. Da minha parte, da parte dos companheiros que estão aqui, para vocês que estão em turbulência aí, porque tem falsos irmãos, deturpadores da fé, que estão com inveja de vocês, da paz de vocês, da liberdade de vocês, de não precisar circuncidar-se, de não precisar guardar o sábado, de não precisar deixar de comer uma maniçoba, porque ela te impede de ir para o céu se tiver maniçoba na barriga. Eles estão com inveja. Não deixe que eles perturbem vocês. Não transfiram a glória para eles, não dependam dele. Continue sendo livres. Bom, próximo ponto. Paulo foi muito dedicado com a igreja na Galácia. Ele foi um dos fundadores. E tinha passado no máximo 1 ano da primeira viagem dele. E ele já começou a receber notícias. E, inconstância dos Gálatas, o espanto de Paulo. Verso 6, por favor. Alguém leia para mim. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Isso. Admira-me, espanta-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Atenção, verso de número 2, olha o que diz. O qual não é outro, porque não tem outro evangelho. Não é outro não. Estão dizendo que é outro, não é. Pelo contrário, senão são perturbadores do evangelho, que querem perverter o evangelho. Vocês sabem, o diabo não tem nada. Não é capaz de inventar nada. Está por aí perambulando. E ao final a sua sorte vai ser ir para o inferno, o único lugar que diz a Bíblia, e Jesus disse, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Nem para o homem foi. Quem vai para o inferno com o diabo e seus anjos é quem quer ir seguindo a Satanás, e lá é o lugar dele. Quem vive aqui desprezando Deus, optou e vai para lá, mas foi feito para o inferno, para o diabo. Casa alugada. Ele não tem condição. O que o diabo faz? O diabo só engana. O diabo só mente. O diabo só falsifica. O diabo só perverte. Ele não tem uma proposta dele para nada e para ninguém. De jeito nenhum. Ele não tem. Ele é como se fosse falsificador. É como fosse pirata. Ele olha uma coisa boa de Deus, fica com inveja, não é mais para ele. Ele pega e diz, como é que eu vou enganar e vou fazer as pessoas acreditar que o falsificado é melhor do que o original? O perfume falsificado, não dá, o cheiro não é bom, mas é barato, é fácil, está na mão de todo mundo. Ele faz isso. Por exemplo, uma das coisas mais lindas que existe no mundo, o amor. O amor. O amor que nós devemos ter por nós, o amor que devemos ter por Deus, o amor que devemos ter à nossa esposa e ao nosso esposo. O diabo tem uma inveja maluca disso. Nessa expressão do amor entre esposo, marido e mulher, o Senhor Deus diz, por essa causa deixa o homem, seu pai e sua mãe se une à sua mulher. Qual a causa? A causa é o amor. Eu não teria por que casar com a Rebeca, se fosse. Minha mãe cuidava muito bem de mim. Meu papai, minha roupa era arrumada, tinha comida toda hora, não pagava nada. Pelo contrário, meu pai me dava uma mesada. Mas o amor veio. E o amor veio e foi tomando o espaço dele, ficou no meu coração. O espaço do amor ao meu pai, minha mãe, minha casa, mas abriu espaço para uma donzela. E eu casei com ela.
E nós estamos há 44, 45 anos casados. Interessante que o amor está lá, do papai e da mamãe, não substitui não, tem coração para tudo. E o amor está grande ou maior do que foi no início. E uma das expressões do amor, Jesus disse, tornam-se os dois uma só carne. E o Senhor criou a sexualidade no ser humano, a sexualidade racional, que é uma expressão íntima do amor que sela o compromisso e a responsabilidade entre o homem e a mulher. Não é entre homem e homem, não é entre mulher e mulher, não é entre homem e bicho, não. Ele disse, os dois uma só carne. Isso se chama sexualidade, ou ato sexual. Satanás tem tanta raiva da felicidade de um homem e uma mulher, que se amam e que se conhecem intimamente da melhor forma possível. E ele sabe que esse homem e essa mulher têm maior probabilidade de serem felizes se forem salvos em Cristo Jesus ainda. Eu vou explicar para vocês que tem gente que dá para o diabo as sexualidades. Sexo é coisa do diabo. Não faça isso. Não estrague. Não tem nada disso. Ele não é capaz de fazer uma coisa tão interessante, não. Ah, não pode. Conversa fiada. Conversa fiada. Deus fez e deu para a gente esta possibilidade de poder viver intimamente. E como é que acontece isso? A recomendação divina é marido e mulher. Para quê? Para que realmente descubram a profundidade da sexualidade sem estar com medo de estar com a mulher do outro e com o marido do outro, e aí não sabe o que é sexualidade, sabe o que é conjunção carnal, prostituição, e não tem nenhum homem ou mulher desafio na terra. Esses artistas da rede não sei o que dizem aí, eu troquei de mulher, novela trocou. Se trocou é porque ainda não encontrou, é porque ainda não gostou, é porque ainda não deu certo, está perambulando, não deu certo. Uma vez um perguntou para mim na televisão, pastor, o senhor é um cara novo, o senhor é um cara bonito, esse negócio de não pode ter mulher lá fora, não pode casar novo. Eu digo, e aí, qual é o problema? Diz assim, o senhor não pode. Eu digo, eu é que posso, meu amigo. Você está procurando. Aqui você comprou ontem, você não vai poder comprar hoje porque outro já comprou, para você ter intimidade. Eu não, a de ontem, a de hoje e de amanhã. Se não deu certo ontem, você não sabe se vai dar certo hoje. Eu não tenho pressa, se não deu certo hoje, eu tenho amanhã, depois, tem a mesma pessoa. Eu a conheço, eu a amo. E a gente é enganado pelo diabo, imaginando que sexualidade é uma conjunção carnal sobre um homem e uma mulher só. Na verdade, a conjunção carnal entre um pênis e uma vagina. Me perdoe ser claro, mas eu preciso ser claro para vocês. E olhem, o maior órgão da sexualidade não é eles. O maior órgão da sexualidade é a consciência, é o cérebro. Tudo do ser humano acontece aqui. E está aí um monte de homem precisando usar todos os remédios porque não dá certo, porque a mulher não é dele, porque a consciência é pesada, porque ele sabe que está traindo, porque amanhã essa mulher que ele comprou vai dizer seu patife, seu sem vergonha, na frente da mulher dele e dos filhos dele. O medo. Os motéis estão aí. Por que estão aí? As pessoas estão com medo do marido descobrir que a mulher está lá e tal. No nosso caso, a nossa casa pode ser simples. Todo dia, toda hora, diz a Bíblia assim, ó, em todo tempo sejam alvas as suas vestes e não falte óleo sobre a sua cabeça. Desfruta, goza a vida com a esposa que você ama todos os dias da sua vida fugaz, porque este é o teu presente e o teu salário debaixo desse sol com que tu afadigas pelo teu trabalho. Jesus dizendo para a gente isso. Satanás só faz querer enganar, é o que Paulo disse. Meu espanto é isso. Vocês estão abandonando. Vocês estão deixando. Vocês estão abdicando. Vocês estão trocando o que presta pelo que não presta. A palavra é que nós usamos na igreja. Vocês estão se desviando. Trocando o que vocês têm de legítimo e o diabo está dizendo, não, por uma mentira, por um crime, por uma experiência sexual, troca. O evangelho não funciona. É assim que as pessoas pensam.
As pessoas dizem assim, crente não é livre. Porque crente não pode beber, crente não pode praticar sexo, sei o quê, crente não pode ir para festa, crente não pode dizer. Essa é a linguagem do diabo, parece verdade. A verdade é que eu já fui descrente. E eu sei que antes eu podia fazer tudo, mas eu não podia deixar de fazer aquilo que eu quisesse. Essa é a diferença. Eu era escravo daquilo tudo. Chega sexta-feira, tem que arranjar o que fazer, tem que beber, tem que não sei o quê, senão é infeliz. Antes eu podia fazer tudo, mas não podia deixar de fazer. Vou deixar de beber. No outro dia eu estava bebendo. Vou deixar de fumar. No outro dia eu estava fumando. Quando a gente se torna crente é diferente. A gente pode fazer tudo o que quiser. Pode. Só que a gente foi para um estágio maior. A gente recebeu o poder para deixar de fazer o que não presta. Para trocar do ruim para o bom. Por isso que a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Por que verdadeiramente? Porque se o Filho não vos libertar, mentirosamente você é livre. Se você quer mentir para você, fique como está. Se você quer ter força de poder fazer. A pessoa pergunta para mim, o senhor pode fumar? Eu digo, posso. Ele fica assustado. Pastor, você pode beber? Eu digo, posso. E por que o senhor não fuma, não bebe? Porque daí eu já vi. Porque eu tenho força para dizer, não vou fumar mais. Pega o teu cigarro e joga fora. Diz, não posso. Eu digo, então escravo é você. Livre somos nós. Então não vamos deixar o evangelho de Cristo por outro evangelho qualquer. Não há nada que o evangelho nos tome e nos tire de bom. O evangelho não toma e não tira. O evangelho adiciona. Jesus disse, o diabo veio para roubar, é tirar. Matar, esse é o papel do diabo. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida com abundância. Eu vim somar. Ser crente não é deixar de fazer algo. Tem gente que não fuma e não é crente. Tem gente que não bebe e não é crente. Tem gente que é honesto e não é crente. Ser crente é ter Jesus a mais na vida e no coração. É algo a mais. É ter alguma coisa a mais encontrada na vida da gente. Paulo estava chateado. Chateado. Tudo isso vocês querem trocar agora por uma besteira. Bom, outro evangelho é isso. Não era outro evangelho. Acontece na igreja aqui, vocês conhecem, eu estou falando aqui, não estou? Vocês sabem de muita gente. Aqui na nossa igreja vem, mas vem. Ele vem aqui e diz, poxa, que igreja bonita, tá? E começa a perturbar um irmão, perturbar o outro. E eles começam como foi para Paulo. Um dia desse, eu quero até homenagear, acontece muito aqui na igreja, eu vou dizer isso, não é normal, irmãos que vêm pedir perdão de mim. Porque lá na igreja onde eles estão, ou lá onde eles vivem, eles falam miséria de mim. Não, aquilo não é pastor, aquilo não sei o quê. Olha a igreja lá, olha aquela irmã cantando, olha aquele irmão, mas estraçalho comigo, não sou apóstolo. Aí um dia eles precisam de ajuda de uma palavra de Deus, eles chegam aqui, recebem a palavra de Deus, quase sempre ele vem dizendo, pastor, me perdoe, pastor. Eu fiz muito mal para o senhor, eu disse não sei o quê, eu nem estou sabendo, para mim nem mexeu comigo. Eu digo, Deus te abençoe, meu irmão. Fazia com Paulo assim. E o evangelho a mesma coisa, tá ok? Paulo diz que tem uma palavra, uma classificação que nós temos que dar para aqueles que perturbam e pervertem o evangelho. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Anátema. A gente precisa ter cuidado. Anátema quer dizer maldito. Quer dizer rejeitado. Isso é que Paulo diz. Eu acho muito legal Paulo. Porque Paulo diz, olha o que Paulo diz, gente, para você. No verso de número 8, olha. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vocês têm conhecido, seja maldito. Não ouça não. Aí olha o verso 9, ele repete. Diz assim, assim como eu já disse, eu vou repetir, no começo da carta. Se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, considerem rejeitado. Paulo disse assim, se mudar, não aceitem quando eu mudar. E eu digo para vocês também.
se falar e for contra a Bíblia, não aceitem, é a Bíblia. Paulo disse assim, se vier um anjo do céu, sabe o que meu sogro dizia? Meu sogro dizia assim, se um anjo chegar trazendo uma mensagem para você que diferencie da Bíblia, olhe para ele e diga assim, ele diz, é um anjo, veio de onde? Veja, deixa eu tirar uma pena tua e eu vou levar na Bíblia e vou examinar e vou na igreja conversar com o pastor para a gente ver se tu é anjo mesmo ou se tu é anjo de luz que se transformou de capeta, porque o diabo se transforma em anjo de luz desde que engane alguém. Se você está atrás de um jovem para você satisfazer seus instintos, às vezes até animalescos, o diabo vai aparecer como um jovem bonito. Se você está condicionando a uma moça bonita para você ser apaixonado e você fazer tudo que você gostaria de fazer sem que haja respeito, vai aparecer como mocinha bonita. O pastor dessa igreja, o pastor Alcebiades e o pastor Estevão, uma vez eles contaram a história de revelações que irmãos têm, né? Diz que o irmão pediu para contar uma revelação e subiu no púlpito e disse assim, eu fui levado ao céu. Quando eu cheguei no céu, tudo muito bonito. Aí eu olhei assim, tinha um indivíduo esquisito. Orelhona grande, escuro, preto, esquisito. O pastor pegou, meu irmão, tu não estava no céu, tu podia estar no inferno ou em outro lugar qualquer, meu irmão. Esse é esquisito. Um outro irmão foi contar, eu tive uma revelação para querer ensinar para todo mundo, se eu fui no céu. E vi tudo lá, tudo era branco, bonitinho. Todas as pessoas que estavam lá no céu, cabelinho branco, todo mundo de muletazinha, andando devagarzinho, corcunda. Ele queria dizer que tinha visto no céu pessoas idosas. O pastor disse, meu irmão, será que o senhor não visitou o asilo de idosos? O senhor não sonhou, foi com o asilo? Porque as pessoas querem ensinar uma coisa para outra. Termino, fique em pé comigo. Paulo, a prova viva. Verso 10, leia, por favor. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Perseguidor apóstolo, verso 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E por fim, um apóstolo preparado, verso 23. Verso 23. Ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Ok, eu disse para vocês, e vejam bem o que está escrito no verso também de número 17. Olhem só. Não subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Lembra que eu falei? Da conversão ele foi para o deserto, voltou de novo para Damasco e não foi. Aí, verso 18. Olha o que está escrito. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém, depois da conversão, 3 anos. Fui a Jerusalém avistar-me com Cefas e fiquei lá com ele 15 dias. Nada disso está em Atos ou em nenhum outro lugar. Agora veja o verso 1 do capítulo 2, só para a gente... 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Esses episódios não estão relatados em nenhum outro livro da Bíblia. Concluindo, eu acho que eu já falei para vocês e talvez eu vou falar outras vezes. Eu achei muito interessante, nós estávamos numa conversa entre várias igrejas e vários ensinamentos. E houve uma pergunta, dizendo, vem cá, qual a diferença que existe entre vocês que se dizem evangélicos, que seguem a Bíblia, e outras igrejas que dizem ser evangélicas ou cristãs? Não é pergunta fácil para a gente dizer com
líderes. E a resposta dada foi: o problema é a letra I. E. Todo mundo ficou assustado. Nós não estamos aqui tratando de língua portuguesa, nós não estamos discutindo aqui gramática. Disse, não, o problema é E. Explica. A pessoa explicou. O evangélico é só Jesus. O evangélico é só a Bíblia. O evangélico é só a graça. O evangelho é só a fé. O evangelho é culto e glória somente a Deus. As pessoas, sim, e daí? Ele disse, o problema pode ser o I. As pessoas não querem receber e acreditar em algo que parece tão fácil, mas tão profundo, que é só. E elas começam a adicionar, elas começam a juntar, elas começam a ajudar, elas começam a criar o caminho deles. E foi assim um pouco meio duro, mas foi preciso ser dito. Por exemplo, uns cristãos dizem que é Jesus e Maria, a Bíblia e a encíclica papal. A fé e a missa. Outros cristãos dizem que é Jesus e o sábado. Jesus e Ellen White. Outros cristãos dizem que tem que ser Jesus e as obras. E Allan Kardec. Não pode ser só Jesus, não pode ser só a Bíblia, tem que juntar alguma coisa, porque não é suficiente. Exatamente o que Gálatas discute é isso. A igreja estava tão abençoada, só com Jesus, com a fé, com a graça, os perturbadores, com inveja, disseram, não pode ser tão feliz assim só com Jesus, tem que botar mais regras, tem que botar mais ordens, tem que botar... Quanto nós aqui em Belém às vezes sofremos. A pessoa diz assim, pastor, mas o senhor tem que botar essa regra, essa outra. Eu digo, amigo, se eu obedecer só o que está na Bíblia, já está bom demais. Não dá para colocar mais nenhum preceito, nenhuma norma, porque a pessoa vai se agarrar com aquilo e vai esquecer de Jesus. E nenhum outro nome pode ser dado pelo qual possamos ser salvos. Não é hábito, não é costume, não é nada. É a Bíblia Sagrada. Ame a Jesus, ame a Bíblia. Deus, esta caminhada tão grande nos levará, Senhor, a sermos mais conscientes de fé. Por favor, purifica-nos. Não nos deixa, Senhor,